Você já bebeu tanto a ponto de não lembrar absolutamente de nada que você fez no dia anterior? Pois é, gente, foi o que aconteceu comigo e por conta disso eu acabei fazendo uma grande besteira. Na verdade, a maior besteira da minha vida. Vou voltar lá atrás para vocês entenderem por que eu tô falando disso. Bom, tinha quase 1 ano e meio que eu estava noiva. Na verdade, eu e meu noivo, a gente já tava junto, já tinha uns 4 anos, ia fazer uns 4 anos. Só que noiva eu tava só 1 ano e pouco. E o meu noivo, ele tem uma irmã, na qual todos desconfiavam que ela era lésbica, né? Que ela gostava de mulher. Só que ela nunca falou isso, ela nunca se assumiu, na verdade, né? Ela nunca se assumiu lésbica, nem bi, nem nada do tipo assim. Mas eu achava que ela era bi, que ela gostava tanto de homem quanto de mulher. Só que era a vida dela, ninguém se metia. Ela era 1 ano mais nova que o meu noivo. Raramente você via ela com homem, você só via ela com mulheres. Então na casa dos meus sogros só vivia lotado de amigas dela. Durante quase esses 4 anos que eu estava com meu noivo, com meu ex-noivo na verdade, né, que agora é ex, eu só lembro de um rapaz que ela levou lá, mas eu acho que de tanta pressão que ficaram fazendo nela, né, os pais dela perguntando, meu sogro perguntando se ela gostava de mulher e tal, porque que nunca ela levou um homem lá. E não passou muito tempo, ela levou um rapaz lá, mas esse rapaz só foi lá uma vez e depois sumiu, nunca mais apareceu lá novamente. E depois, né, continuava só as amigas dela frequentando lá a casa dos meus sogros. Enfim, tava chegando o aniversário da minha cunhada e ela tinha decidido passar num lugar, a gente já tava até se programando pra poder, né, ir pra esse lugar que ela queria passar o aniversário dela. E do nada ela desistiu e falou, cismou que queria fazer uma festa. E aí, a festa ia ser na casa dos meus sogros, que inclusive tem bastante espaço. E aí, foi uma festa muito boa, sabe? Teve barman, ela contratou buffet, DJ, e chamou muitas amigas dela, né? O meu noivo também chamou alguns amigos dele, a maioria dos amigos dele foram sozinhos. Eu sou muito fraca na bebida, então eu evito misturar a bebida, tipo, cerveja ou bebida quente, eu evito misturar. Porque se eu beber 3 cervejas, eu tô, tipo, muito no brilho. Se eu tomar, tipo, 2 copos de bebida quente, eu também já fico, sabe, ruim. Então eu prefiro não misturar bebida e também prefiro não beber muito. Daí tudo bem, meu noivo tava lá com os amigos dele, lá dando atenção e tal. Eu tava com a minha cunhada, né, ajudando ela também ali. Acabou que todo mundo, quase no final da festa, todo mundo se juntou, né, o meu noivo, né, com os amigos dele e a minha cunhada com as meninas, todo mundo se juntou. Aí dali começaram, né, beber e tal, decidiram fazer vira-vira. Todo mundo virando e tal. Eu não quis participar, porque eu já me conheço, né? Sei que eu sou muito fraca na bebida. E aí todo mundo começou a botar pilha pra mim poder virar também e tal. E eu não queria. E aí meu noivo também começou a botar pilha pra mim beber. Porque meu noivo também já tava, ó, chapadinho, né? Então ele começou a botar pilha também. Vai, amor, não sei o quê. E eu acabei virando a primeira vez. Tá, continuou ali bebendo e tal, eu já tava me sentindo meio enjoada. Comecei a chamar o meu noivo pra poder a gente entrar. Porque, como tava na casa da minha sogra, né, eu ia deitar no quarto dele e a gente ia dormir. E aí eu comecei, né, a perturbar ele, já tava tarde também, já tinha curtido bastante a festa. Eu comecei a perturbar ele, vamos entrar e tal, tô enjoada. E ele, não vou agora, amor, que isso, fica mais um pouco, bebe água. Foi lá, pegou água pra mim, me deu água e tal. Mas não tava adiantando, né, gente? Eu já tava no brilho. E aí, continuei bebendo e tal. Daqui a pouco, de novo, eles com história de fazer vira-vira. Vai todo mundo virar e todo mundo em cima de mim e tal. E ele, o meu noivo, sabendo, né, que eu sou muito fraca na bebida, porque ele já sabia disso, ele não era pra poder ficar insistindo, né? E ele era o que mais insistia pra mim beber. E aí eu fui de novo, gente. Eu já tava, ó, no brilho. Acabei, né, virando de novo. E aí fiquei lá bebendo. Daqui a pouco eu lembro, assim, não lembro muito nítido, mas eu lembro, assim, de ele chegar perto de mim e falar que queria entrar pra dormir. E eu não lembro o que eu falei pra ele. Eu não lembro, só sei que eu não entrei. E ele entrou sozinho e foi dormir. E nisso eu fiquei bebendo ali, os amigos dele foram embora. Ficou bebendo eu, a minha cunhada e 2 amigas dela. Daí eu já não lembro de absolutamente nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Só que o que a minha cunhada falou foi que eu dormi com ela, com a minha cunhada, gente. Eu dormi com a minha cunhada.
Dormiu eu e minha cunhada numa cama, na cama dela. E a amiga da minha cunhada, uma das amigas, que a outra foi embora, ficou lá e dormiu no colchão, no chão. No quarto da minha cunhada também. E a minha cunhada falou que eu e ela acabamos ficando, né, gente? Acabamos tendo relação. E a amiga da minha cunhada também confirmou isso. Que a gente teve relação, que a gente ficou, tipo, sabe? Eu só sei, gente, que eu acordei na cama da minha cunhada, literalmente, sem roupa. E ela sem roupa também. Quando eu acordei, que eu vi que eu tava do lado da minha cunhada, que eu tava no quarto dela, eu dei um pulo da cama, eu fiquei desesperada. Porque eu sabia que, cara, com certeza meu noivo ia querer saber onde eu tava, onde que eu dormi, entendeu? Se ele entrasse no quarto naquele momento, eu sem roupa, gente, obviamente que ele ia se tocar. Quando eu tô saindo do quarto, né, da minha cunhada, bem devagarinho, porque eu não sei como é que tava a situação lá fora, se eles já estavam procurando, se eles já estavam acordados, se o pessoal, né, os pais deles já tinham acordado, eu não sei como é que tava, então eu saí bem devagarinho. Quando eu tava saindo, dou de cara com a minha sogra, saindo do quarto do meu noivo, porque o quarto da minha cunhada e do meu noivo são assim, um de cara pro outro. E quando eu vi ela, eu fiquei pálida, e ela falou: ué, filho, ela tá aqui. Tu dormiu no quarto da fulana, né, falou o nome da minha cunhada. Eu falei que acho que sim, eu não lembrava muito e tal. E ela começou a rir e tal, e falou: ah, ele tá te procurando igual um doido. E aí eu fui lá no quarto e tal, ele falou: tu dormiu onde? Eu falei: no quarto da tua irmã, nem sei como que fui parar lá e tal, não lembro de nada. E ele falou: hein, por que você não veio pro meu quarto? Eu falei: amor, não sei, não lembro de nada. E aí eu fiquei o dia inteiro apreensiva, esperando a minha cunhada acordar e eu ter um momento com ela só, pra poder perguntar pra ela o que aconteceu. Quando elas acordaram e tal, que eu vi o falatório lá no quarto da minha cunhada, eu fui lá no quarto. E aí eu perguntei pra minha cunhada o que tinha acontecido. E a minha cunhada começou a rir da minha cara, tipo: tu não lembra e tal? Eu falei que não lembrava, só sei que eu tinha acordado, né, sem roupa, 100% nua. E aí ela olhou pra cara da amiga dela e as duas começaram a rir. E aí ela falou tudo que tinha acontecido. A amiga dela realmente falou que tinha acontecido, que ela presenciou, porque ela tava ali no quarto. E eu falei: cara, como que isso aconteceu? Eu não lembro de nada. Ela falou: amor, mas já aconteceu. Aí eu saí do quarto, né, eu voltei lá pra sala pra ficar com meu noivo. Só que eu tava muito mal mesmo, porque eu não lembrava de absolutamente nada. Eu não lembrava de nada, de flash, de nada. E a pior sensação do mundo. E eu tava, sabe, muito diferente. O meu noivo começou a perguntar se eu tava bem e tal. Ele não imaginou que, tipo, eu ficaria com a irmã dele. Só que depois daí, a irmã dele começou a ficar dando em cima de mim sempre, sabe? Ela não contou pra ele nem nada do tipo, mas depois disso ela começou a ficar dando em cima de mim sempre. Ela ficava me mandando mensagem falando que queria repetir a noite, que tinha sido muito bom, que não sabia, que eu gostava, né, da fruta e tal. Só que, gente, eu nunca me envolvi com mulher, eu nunca me relacionei com mulher, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como isso aconteceu, eu não sei de nada, não sei se realmente aconteceu, sabe? Eu só sei que eu acordei 100% nua, então com certeza alguma coisa aconteceu. Bom, pelo menos eu acho, né? E dali ela começou a infernizar a minha vida, a irmã dele começou a infernizar a minha vida, até chegar um ponto que eu não tava aguentando mais. E eu falei pra ela que se ela não parasse, eu ia contar pro irmão dela, né, que ela tava dando em cima de mim, que ela ficava me perturbando o tempo todo. E ela falou: é bom que aí eu conto pra ele o que aconteceu no meu aniversário, na noite do meu aniversário que você dormiu comigo. E ela ainda completou: o bom é que eu tenho testemunha, que era amiga dela que tinha dormido no quarto com a gente. Óbvio que eu fiquei com muito medo, né, dela contar e tal, só que eu não tava mais aguentando aquela situação e eu mesmo decidi chegar e conversar com meu noivo sobre o que tinha acontecido naquela noite. Eu contei pra ele, né, o que ela tinha dito que aconteceu, porque eu mesmo não lembrava de nada. Eu falei pra ele que eu não lembrava de nada, ele sabia que eu era fraca na bebida e que provavelmente eu ia ficar muito ruim. E foi o que aconteceu. Ele falou que não tinha também muita lembrança de como que ele chegou no quarto, que ele também estava muito louco, mas que era imperdoável o que eu fiz, que ele não iria aceitar.
até porque era a irmã dele, não era uma outra mulher que eu fiquei aleatória, era a irmã dele. Ele brigou com a irmã dele, a minha sogra, né, meu sogro ficou sabendo e tal, e ele acabou terminando comigo. Eu fiquei com muita vergonha dos pais dele também, eu já não tinha mais cara pra olhar pros pais dele. Como que eu ia olhar pra cara dos meus sogros sabendo que eu tava noiva, né, do filho deles, e fiquei, né, fui pra cama com a filha deles, tipo, com a irmã do meu noivo. Nem se eu quisesse, eu também conseguiria continuar naquele relacionamento. E ele terminou comigo, eu aceitei de boa, né, senti muita falta dele, porque eu gostava muito dele, ele era uma pessoa muito boa pra mim. Só que eu tinha muita vergonha de olhar na cara dele, de olhar na cara dos pais dele. Eu não tinha mais cara pra isso, eu me sentia muito envergonhada, eu me sentia mal. Eu não conseguia mais frequentar a casa deles igual antes, até, né, eu chegar e contar tudo, né, pro meu noivo. E mesmo depois, né, do meu noivo ter terminado comigo, ela ainda ficou me mandando mensagem, ela ficou indo atrás de mim, ela me ligava de números aleatórios, mandava SMS, ela realmente ficou me infernizando, e eu falando pra ela que eu não gostava de mulher, entendeu? E ela falava que eu gostava assim, porque o jeito que a gente ficou era nítido que eu gostava e tal, então que era pra gente fazer o sobra, pra ver se eu gostava realmente de homem ou se eu gostava de mulher. E eu falei que eu não queria, não tenho nada contra, sabe? Não tenho preconceito também a quem gosta, quem tem um relacionamento, né, com outra mulher ou homem com outro homem, só que eu não curto, gente. Literalmente foi por conta da bebida. Tanto é que depois, né, disso tudo que aconteceu, eu não coloquei mais nenhuma gota de álcool na minha boca. Depois disso, nunca mais eu bebi na minha vida. Já tem uns 3 anos que isso aconteceu. Eu sinto muita falta ainda do meu ex-noivo, né? Eu amava muito ele, eu sei que ele também me amava muito, só que eu também não sei se eu perdoaria, sabe? Se fosse ao contrário, se ele ficasse com meu irmão, já pensou? Eu também não perdoaria. Então eu me coloquei no lugar dele, ele já tá em outro relacionamento. Obviamente, né, quando ele assumiu outro relacionamento eu fiquei mal e tal, porque eu sei que eu que errei, eu que, né, fiz com que acabasse. Eu também não me permiti ter um relacionamento com uma outra pessoa. Eu achei que por um momento a gente fosse voltar, ele fosse me perdoar, mas eu entendo ele e eu espero que ele seja muito feliz. Eu vim deixar minha história aqui pra ficar de exemplo pra você que não tem muito costume de beber, né? Ou pra você que bebe e já tem costume de perder a memória ou algo do tipo assim. Gente, não abuse com a bebida. Realmente, a bebida, quando ela é ingerida com exagero, com muito exagero, você acaba tendo grandes consequências, porque você tem atitudes que você não lembra, né? No outro dia você não lembra do que você fez, como aconteceu comigo, né? Eu tive atitudes que eu não faço ideia de como aconteceu. E eu tive uma grande consequência, né? Que foi perder meu relacionamento. Pra mim, eu acabei, assim, destruindo algo que era bom pra mim, pro meu futuro. Eu sempre quis ter uma família e eu acabei destruindo isso por conta de uma noite, né? Por conta, né, de uma festa na qual eu ingeri bebida exageradamente, independente, né, se as pessoas ela ficou ali botando pilha ou não. Eu, né, que sei o quanto que eu sou fraca, então eu que deveria ter dito não. Então eu deveria não ter feito aquele vira-vira. Mas aí eu acabei bebendo a minha consciência também. Fala, galera! Gente, literalmente é horrível, né, passar por essa situação. Eu também já passei por uma situação parecida. Bebi um tipo de bebida que eu não tinha costume de beber. E bebi também por conta de amigos, né, que eu tinha na época, né, que graças a Deus isso aconteceu há muito tempo. Eu tinha na época que ficou ali também, né, incentivando o bebê, eu acabei bebendo. E no outro dia eu também não lembrava de nada, mas eu vi os vídeos, eu paguei um mico fora do normal, de subir em palco e tal. E é horrível essa sensação, porque você se arrepende, mas não tem como voltar atrás, entendeu? Você já fez. E eu também não lembro, até hoje eu não lembro de absolutamente nada do que aconteceu. Mas eu sei que eu paguei muito mico, eu sei que eu vomitei muito. Então, cara, é horrível essa sensação de você beber e você perder a memória, é muito ruim. Graças a Deus nunca mais isso aconteceu, até porque a gente se conhece. Então a gente tá bebendo ali, tá vendo que já tá ficando no brilho, tá vendo que, né, já tá alegre demais. Para, gente, vai beber uma água, entendeu? Não fica também insistindo ali, querendo beber, indo na onda de amigos e tal, porque depois quem se lasca é você.
entendeu? É nessa de negócio de amigo que muitas pessoas acabam passando por situações complicadas, entendeu? Por conta de bebida que ingeriu com exagero. E nisso, no final de tudo, a única prejudicada é você mesmo. Eu acredito realmente que você não lembra do que aconteceu, mas você não pode responsabilizar a bebida, né? Não adianta. Até porque quem vai ter que pagar, né, pelas consequências é você, não é a bebida. Entende? De ter deixado as pessoas te manipularem e tal, e você acabar bebendo, você acabou tendo uma grande consequência. Eu acredito também que ele não vai te perdoar, porque deve ser muito difícil você ser traída, assim, porque foi uma traição, querendo ou não, foi uma traição. Então, você ser traída, assim, com seu próprio irmão ou sua própria irmã, gente, isso é horrível, isso é horrível. E ali ter que conviver com medo de acontecer algo novamente e tal, é muito complicado. Eu também acho que eu não perdoaria. Então, segue a tua vida, já foi, já aconteceu, mas pra você ver, né, por conta de uma noite, por conta de um ato seu, né, que você não teve consciência, que você não agiu, né, da forma que você sempre agia, de parar de beber quando já tava, né, no brilho e tal. Você poderia ter ido deitar sozinha e depois ter voltado quando tivesse melhor, mas não, você acabou ficando ali bebendo e tal, foi querer ir na onda da sua cunhada e acabou, né, que aconteceu o que aconteceu. Óbvio que você é a maior culpada, né, do que aconteceu, mas a sua cunhada também, ela é muito mau caráter, né, a sua ex-cunhada também, ela é muito mau caráter, porque ela sabia, né, que você era fraca na bebida, ela já viu que você tava ruim, porque a gente sabe quando a outra pessoa tá ruim, né, então ela deveria ter te colocado no quarto do seu irmão, não ter se aproveitado da situação e depois ainda ter ficado te ameaçando com essa situação, e quando o irmão dela terminou, ela ter ficado atrás de você e tal. Gente, pra mim é ridículo, sabe, pra mim ela não tem caráter nenhum. Ela também, querendo não, trair o irmão dela, então além, né, de você ter feito o que você fez, eu não te considero uma traidora, tipo, a ponto que você foi lá e fez porque você quis, mas sim por conta da bebida, né, que você acabou exagerando na bebida e acabou fazendo sem consciência. Mas pra mim também, a sua ex-cunhada foi uma baita de uma traidora. Mas enfim, galera, vamos lá. Eu quero saber a opinião de vocês agora. Você, se colocando no lugar do noivo, o que você faria? Você perdoaria uma pessoa que ficou com seu irmão ou com a sua irmã? Vocês acham que vocês conseguiriam perdoar? Por mais que, né, ela não tenha feito, porque ela foi lá e quis fazer, mas sim, né, por conta do álcool que ela acabou ingerindo exageradamente e acabou, né, induzindo a fazer o que ela fez. Vocês perdoariam ou não perdoaria? Ou não, Juliana, eu não aceitaria. Eu acho que o álcool também não tem nada a ver. O que vocês acham, gente? Deixa a opinião de vocês aí embaixo, tá? Comenta bastante, que eu gosto de ler o comentário de vocês. E se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me estar trazendo sua história aqui no canal também, ou no e-mail que eu vou deixar aqui abaixo na descrição, tá bom? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais o canal e o YouTube tá entregando os vídeos pra mais pessoas, tá ok? Se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.